Senhoras e senhores do Submarino, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Beto Estrada, um dos curadores de games do Submarino, e hoje falaremos de Kingdom Come Deliverance. Hoje eu vou falar de um jogo que ele beira o peculiar, mas ele tenta trazer de volta toda aquela grandeza dos clássicos de RPG remodelados e repaginados para o mundo de hoje. Imagina Skyrim. Eu não sei quanto tempo ou se você jogou, mas eu perdi ali por volta de 370 horas. Por volta não, eu perdi 370 horas. E aí, os desenvolvedores da Warhorse, essa produtora, eles iniciaram um Kickstarter ali por volta de 2014, 2013, falando, olha, queremos botar na rua um jogo chamado Kingdom Come Deliverance, em que ele vai ser todo baseado na história real, ele vai se passar ali na região da Boêmia, que pra quem não sabe fica ali na República Tcheca, e o grande lance é que ele vai ser um FPS, um jogo em primeira pessoa, vai ter toda a vastidão de jogos como Skyrim ou Dragon Age, só que ele não vai usar a fantasia, ele não vai usar nada disso, e pelo contrário, ele vai usar fatos históricos o tempo todo. Então assim, conforme você vai jogando Kingdom Come Deliverance, você vai aprendendo muito sobre como era o dia a dia nessa época. Então, e ele abre uma espécie de dicionário para te contar cada coisa. Então assim, logo no começo você vai descobrir como é que aquela sociedade trabalhava com o fogo. Então assim, como é que eles usavam o fogo para se esquentar? É uma região muito fria. Como é que eles usavam o fogo para iluminar as cidades, não só dentro das casas? Como é que era a organização social de tudo ali? Como é que era o relacionamento familiar? E ele vai te explicando, é realmente um grande documento histórico esse jogo. Fora isso, os caras eles tentaram construir uma coisa muito interessante em que cada personagem tem uma vida própria. Então assim, a teoria é que se você acompanhar um personagem, você vai ver ele indo dormir, se levantando, indo trabalhar, parando a trabalhar, para almoçar, ver a família e tal, para que o mundo à sua volta fosse composto com um senso de realidade muito grande. Então já é um grande desafio. A outra coisa legal é o combate, que eles tentaram desenvolver um novo esquema de combate, que o interessante é o seguinte, você não pega uma espada e sai lutando. Para que você se torne um grande expert, você realmente tem que ter participado de diversas batalhas. Então assim, você vira um melhor espadachim porque você tem uma história, e aí você lutou várias batalhas, e é bem difícil, assim, não é fácil. Uma outra coisa legal é o seguinte, caso você não queira lutar, fazer um jogo de espada, você pode ir até o final do jogo só no diálogo, que é muito legal. E além disso, ainda tem uma outra camada, porque já tem outros jogos que fizeram isso, não é novo, mas eles adicionam uma camada muito interessante, que é assim, você vai conversar com um nobre, mas você tá com a roupa de camponês, o nobre não vai te dar muita atenção, então as suas escolhas, as suas opções de conversa, elas vão ser muito fracas. Então você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar roupas melhores, para se incluir naquele meio social, e a partir daí sim você poder resolver os seus conflitos e os seus problemas no diálogo. Então assim, é um jogo que ele preza por ser muito real, por te colocar naquele lugar e fazer realmente você viver a experiência do ano de 1403, que é a época onde ele se passa. Com relação à história do jogo, ela é bem complicada, ela é bem densa. Você é filho de camponeses, você mora numa vila que é muito forte na extração no minério de prata, e aí vem um grupo de nômades de outras terras, invadem essas terras, matam seus pais, saqueiam tudo, e aí você consegue fugir. E aí você, enfim, vai atrás deles, uma história de vingança normal como qualquer outra, só que a grande diferença nessa história de vingança tá no relacionamento no jogo e nesse detalhismo de cada personagem, porque aí você vai vendo que até os caras que invadiram a sua vila e mataram os seus pais e tal, eles não são preto e branco, fora que o jogo também te ensina que infelizmente, isso era um hábito comum na época. Esse povo, eles eram os Cumãs, que foram expulsos da sua terra do mesmo jeito pelos mongóis, e aí eles viraram nômades na Europa Central e eles vivem saqueando famílias. Então, você vai aprendendo isso tudo, você vai se relacionando. O jogo se passa na época do rei Sigmund, que depois se tornou até um imperador romano, mas nessa época ele era o rei ali da região da Boêmia, ali na República Tcheca, como eu falei. Então assim, é um jogo muito legal, é um jogo muito denso, é um jogo muito curioso, é um jogo muito único, ele vale exatamente por causa disso. Ele não é isento de defeitos. Os desenvolvedores estão constantemente fazendo atualizações, porque assim, é um estúdio pequeno, é um jogo independente. Então, você tem que parar para entender. Por exemplo, a Ubisoft, que é um dos maiores estúdios do mundo. A Ubisoft hoje tem entre 7.500 e 8.000 funcionários. Trabalhando no Assassin's Creed, você tem 400 funcionários mais 100
que não são carteira assinada da Ubisoft, vem de freela, de outros estúdios e tal. Esse estúdio, a Warhorse, que faz o Kingdom Come, eles só tem 80 pessoas, então tira aí uns 20 de cargo administrativo, você vê realmente a dificuldade. E tanto que eles dizem que eles vão constantemente atualizar o jogo, melhorar o jogo, para que a experiência seja cada vez mais perfeita, mas fica aí pra você uma dica super diferente, um jogo que era super aguardado pelos fãs mais hardcore de videogame, mas que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, tá bom? Então é isso, meus amigos, eu sou o Beto Estrada, um dos curadores de games do Submarino. Não esquece de assinar o nosso canal, dar um joinha, clicar no sininho para receber a notificação e jogue videogame sempre, porque videogames são sim obra de arte e sempre mergulhe em games.